Vocês conseguem me ouvir direitinho? Conseguimos. Certo. A aula de hoje é continuação da parte de avaliação nutricional de adulto e idoso. Na aula anterior, a gente falou basicamente só sobre os determinantes sociais que interferem no estado nutricional de adulto e idoso, na atenção básica, né? E agora a gente vai falar, de fato, o que a gente costuma abordar num atendimento de adulto e idoso. Vou espelhar aqui. Uma trilha sonora ao fundo, o menino chorando. Vocês conseguem ouvir? Não, Ainda bem. O menino que bateu na porta. Ai, meu Deus, as desvantagens de trabalhar online é isso. Você tem que. O menino chorando ali querendo a mãe. Então, vamos começar. É... Só um minuto, gente. Só um minuto. Vamos lá. No atendimento, né, de criança ou de adulto e idoso, a gente vai seguir basicamente também o que a gente já segue para criança, para adolescente, gestante. Só que o que vai mudar são as medidas antropométricas, que são, assim, cada faixa etária, né, tem uma medida específica, os protocolos de anamnese são diferentes. Mas, no geral, a gente segue o mesmo roteirinho, né? Que a gente faz anamnese, faz exame físico, a parte de avaliação antropométrica, exames laboratoriais, se tiver, né? Se não tiver, a gente pode estar solicitando. Quando chegar lá nessa parte de exames, eu vou falar com mais detalhes. E tudo isso vai englobar o que a gente chama de avaliação nutricional. Certo? Muitas vezes acontece da gente ficar muito bitolado somente em dados antropométricos, em peso, em medidas, mas a gente tem que entender que a avaliação nutricional ela é um conjunto, ela não é somente um parâmetro, não, certo? Vamos lá. No que diz respeito à anamnese nutricional, é, a gente discutiu também na aula prática sobre alguns modelos, né, de perguntas que a gente pode estar colocando dentro de uma anamnese. E aí aqui eu vou detalhar um pouquinho do que realmente costuma ser colocado, né, é, no, nas fichas. A gente pode colocar componentes como, por exemplo, identificação do paciente, nome, idade, sexo, estado civil, profissão, escolaridade, endereço, telefone. Telefone é um item muito importante, porque às vezes
Se você não entregar uma dieta na hora, às vezes na hora de planejar um plano alimentar daquele paciente, você se lembra que faltou alguma informação que seria muito importante você ter. Então, você tendo um telefone, você entra em contato com aquele paciente, ou por telefone, ou por e-mail. Se você se sentir assim mais que quiser estar mais próximo, né, daquele paciente, eu acho que um telefone é uma boa estratégia. Mas tem outras pessoas que só se comunicam por e-mail, ou então eu acho que nos aplicativos de dieta tem uma partezinha que é um chat, aí você pode conversar também. Outra coisa que a gente aborda, né? Histórico clínico e familiar. A gente vai perguntar, investigar doenças atuais e doenças pregressas, né? Diabetes, hipertensão, uma dislipidemia, tudo isso a gente tem que estar investigando. Se faz uso de medicamentos, quais são os medicamentos, os horários, se ele está seguindo bem direitinho o que diz a prescrição, se faz uso de algum suplemento. É importante a gente perguntar para a gente ter até uma noção, como eu até falei no dia lá da prática, né? Ver se esses medicamentos eles estão fazendo algum benefício ou, como é que eu posso dizer, alguma interferência na absorção de nutrientes, se tem algum efeito colateral que esteja atrapalhando também, no caso, por exemplo, o trato gastrointestinal. Vamos supor que aquele paciente está tomando, se eu não me engano, acho que é metformina. Metformina é para diabetes, ou é o glifage. Tem um deles que um dos efeitos colaterais que pode acontecer é diarreia, certo? E aí, se esse paciente vive relatando que tem diarreia, o que que será que está acontecendo? Será que é o uso crônico desse medicamento? Possa ser que nem seja, mas a gente pode já ficar alerta que essa medicação, ela pode ser que gere esse efeito colateral, né? É, a gente teve, eu posso citar o exemplo de uma paciente que foi atendida semestre passado no NISA, que ela tem resistência à insulina e a médica passou uma dose altíssima de um medicamento tipo metformina para ela. E aí ela ficou passando muito mal, muito desconforto, tanto a parte de enjoos como também de diarreia. Chegar ao ponto de ter que ir tomar soro na UPA, porque estava muito frequente essa parte de diarreia. E aí, o que que a gente pode orientar? Que ela procure novamente o médico que prescreveu isso para ver se ajusta a dose ou se troca a medicação, porque não adianta nada ela estar fazendo uso de um medicamento assim se ela está se sentindo prejudicada, certo? É, é bom, interessante também a gente saber se esse paciente já fez algumas cirurgias, por exemplo, se tirou a vesícula, né? Porque aí a gente já vai pensar também nas estratégias de tentar uma alimentação menos gordurosa possível, possa ser que ele tenha mais sensibilidade, né? À ingestão de gorduras. Se tem alergias alimentares ou intolerâncias, é sempre bom a gente lembrar o que é uma alergia e o que é uma intolerância. Por exemplo, tem gente que confunde muito, as pessoas leigas principalmente, uma alergia ao leite de vaca e uma intolerância à lactose, né? São coisas diferentes. A alergia vem do sistema imunológico, da relacionada à proteína do leite, né? Diferente de uma intolerância à lactose, que a lactose é o açúcar do leite. Então, tem a ver com a parte intestinal, a pessoa não está tolerando aquele
aquela substância, né? Diferente de uma alergia. As intolerâncias, elas podem ser, às vezes, como é que eu posso dizer, transitórias. Você pode ter aquele momento e depois não ficar bom, né? Regula a alimentação e melhora. Já as alergias são mais complicadas. É, é importante também a gente investigar histórico familiar de doenças, né? Ver os antecedentes, pai, mãe, avós, se tem casos de diabetes, hipertensão, câncer na família, doenças cardíacas. E outra coisa também que é importante a gente sempre solicitar, se tiver, né? Se muitas vezes a pessoa já tem exames, chega para a gente já porque o médico pediu e viu que tinha alguma coisa alterada e pediu para passar por nutricionista. Então a gente sempre solicita que eles mandem. Se ele não tiver levado, a gente pode também estar pedindo por telefone para mandarem uma foto, porque aí a gente consegue fazer um plano alimentar bem direcionado. Tudo bem até aí? Tem. Eu tô aqui calando. Com Professora, relação. Oi, professora, pode tirar foto dos exames na hora do atendimento? pode. Certo. Não pode é postar, né? Fazer alguma coisa, mas para se for para somente o seu uso ali, para você fazer o seu plano alimentar, não vejo problema. Agora sim, isso é a minha conduta, eu não sei as outras preceptoras, certo? Então é importante perguntar para elas na hora lá. Já se for no estágio hospitalar, eu já creio que não possa, porque no estágio hospitalar você vai estar diretamente ali com o prontuário do paciente, né? Então, possa ser que assim, o mais certo é você não bater foto nenhuma do prontuário. Mas aí vocês vão conversar com a preceptora, ver como é que faz. Qualquer coisa vai ter que ser à mão, anotando, certo? Com relação a hábitos alimentares, né? É importante a gente saber é, horários das refeições, é, o inquérito alimentar, que a gente vai falar um pouquinho de cada modelo que a gente pode ter, que não necessariamente precisa ser um recordatório de 24 horas. É, saber as preferências, as aversões alimentares, ter a frequência de consumo de determinados alimentos, incluindo aí não só os alimentos saudáveis, mas os ultraprocessados, né? Os refrigerantes da vida. A gente avaliar também comportamento alimentar, se existe esse paciente, ele tem o hábito de ter uma compulsão, sempre que depois do almoço, depois do jantar, sempre tem que ir atrás de um doce, uma comida mais calórica, né? Um chocolate, um sorvete, aquela mania de estar beliscando. E a gente também entender, será que esses momentos são mais quando a pessoa está ansiosa, se está nervosa, quando está nesses momentos assim, né, emocionais? Tem gente que também já não come. Então é importante também a gente ter uma noção um pouquinho de como é esse lado emocional dessa pessoa, né? Nem sempre a pessoa come por fome. Muitas vezes aquela fome emocional que a gente chama, né? Aí a gente também é importante ver, aqui já tenho aqui falando, eu nem tinha visto, o estado emocional e psicológico, né? Se é uma pessoa depressiva, se é aquela pessoa que como é que eu posso dizer, não tem ânimo para nada. De repente, esse tipo de pessoa, a gente pode ver, é, será que ela está necessitando de um acompanhamento psicológico? A gente pode perguntar para ela,
Você faz algum acompanhamento ou já fez com psicólogo? E aí, gente, a gente pode até direcionar, como é que eu posso dizer? Informar alguns locais gratuitos que têm essa rede de apoio com atendimento psicológico, né? Existem muitas faculdades que têm, eu não sei se a Ateneu tem. Tem curso de psicologia na Ateneu, vocês sabem? Tem. Tem. Pois é, muitas vezes as próprias faculdades, elas têm, né, as clínicas delas e acaba que abre para o público, né, para os pacientes serem atendidos. Então, é um, é uma boa. E aí, por exemplo, lembrei agora, os pacientes do GEON, né, o GEON é um local que as pessoas estão bem fragilizadas, né? São pacientes oncológicos, então, mais do que nunca, esse emocional deles não tá legal, né? Então, é importante até vocês perguntarem quem for do GEON, não sei se tem alguém do GEON aqui que vai para o GEON, acho que sim. Perguntar para a preceptora quais são os profissionais que tem lá, se esses pacientes eles passam por atendimento psicológico, né? Então é importante a gente ter essa preocupação também com o estado emocional desses pacientes. É, a relação do corpo com a comida, né? Será que esse paciente tem, tem uma boa relação, se sente muito magro ou muito obeso? Então, isso aí também pode impactar na parte psicológica, né, do paciente. Estresse, ansiedade, autoestima baixa, no caso, né? E aí, vamos lá. A gente pode fazer anamnese, assim, a gente tem dois métodos, né? O método indireto e o direto. O indireto, que é a anamnese geral, né, que são aquelas perguntas que eu mostrei agora. A gente tem a anamnese alimentar, que pode ser o quê? Um recordatório de 24 horas, um recordatório de frequência alimentar, um diário alimentar e uma história alimentar. Eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, certo? E a gente tem o método direto, que é a análise do exame clínico, né, nutricional, exame físico, antropométrico e o exame laboratorial. Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa dessa. Os inquéritos alimentares, né? Eles são ideais para quê? Para avaliação da ingestão alimentar, e a gente conta com o que a gente chama de inquéritos dietéticos, certo? São métodos investigativos a partir dos quais são obtidas informações tanto qualitativas ou quantitativas sobre o consumo de alimentar do indivíduo. Então, vai ter inquérito que a gente vai ver só essa parte de qualidade, como, por exemplo, um questionário de frequência alimentar, que eu vou saber se ele come ultraprocessados uma vez na semana, duas, três. Então, isso aí é relacionado à qualidade. É, eu não estou determinando a quantidade que ele come aquele determinado alimento. Já diferente de por exemplo, de um questionário de 24 horas, que a gente vê a parte quantitativa, né? Que a gente vai detalhar bem direitinho a quantidade de cada alimento. A gente também tem o que a gente chama de métodos retrospectivos, né? Que é o que foi comido anteriormente, e o prospectivo, que é o atual, que geralmente é o que é aplicado quando a pessoa faz diário alimentar. Então, você está comendo aqui agora e está anotando ali na sua planilhazinha o que é que está sendo consumido, né? Então, assim, vai variar muito de profissional para profissional, o que é que ele quer na hora da consulta, né? Geralmente,
ele pode usar também mais de um inquérito, como, por exemplo, um questionário de consumo alimentar e para junto com o plano alimentar, ele pode entregar um diário alimentar. Diário alimentar é muito usado, por exemplo, para adolescentes, para crianças, né? Então, o método indireto. Quando eu vou falar de cada um, então aqui está em vermelhinho, é o que eu vou falar agora. O recordatório de 24 horas, né? Ele é usado para avaliar a ingestão de alimentos e nutrientes de indivíduos e grupos populacionais. Ele é contraindicado em que situação? Ele não pode ser usado em dias seguintes a finais de semana e feriados, justamente por aquela explicação que eu dei em sala, no sentido de que final de semana e feriado são dias mais atípicos, né? Vocês podem é, ter uma alimentação diferente, e aí não vai ser muito real do que eu estou querendo investigar. Então, é importante que não seja, por exemplo, se você vai atender numa segunda-feira, já é pós um domingo, né? Então, não é interessante. E aqui é um exemplo, mais ou menos, de como é que a gente pode estruturar um recordatório de 24 horas, né? Anote o local onde foi realizada a refeição e as preparações, ingredientes, modo de preparo, consumidas no dia anterior. Aí, se possível, né, registrar as marcas comerciais, medidas caseiras, utensílios, tipos de colher, copo, prato. Por exemplo, usou 5 colheres de arroz. Que colher é essa? É a colher de sopa? É a colher de servir? Então, é importante a gente detalhar qual é a medida caseira, né, que aquela pessoa está usando. Esse mesmo layout aqui a gente usa também a gente pode estar usando com o recordatório habitual, né, que é o que eu gosto, que eu acho bem interessante para usar, que é uma coisa mais abrangente. Você faz as mesmas perguntas, só que ao invés de estar usando o do dia anterior, você pergunta como é habitualmente. O questionário de frequência de consumo alimentar, né? A gente obtém as informações qualitativas, tá errado, só a escrita aqui, sobre o padrão alimentar e ingestão de alimentos ou nutrientes específicos. Como eu falei, a gente não quantifica as calorias, a gente só tem uma análise do perfil, né, de qualidade daquela alimentação. É muito comum esse tipo de questionário em pesquisas, alunos fazem muito para TCC, fazer análise da frequência alimentar de estudantes do curso tal, de faculdade tal. Então, é bem comum nessa parte de pesquisa. E aí, cada um vai construir o seu questionário do jeito que quer, de acordo com o que você quer analisar. Então, não existe regra para definir como é o questionário, certo? Então, você, dependendo do seu objetivo que você quer investigar, você faz um modelo, estabelece o modelo que quer. Aqui, quais são as vantagens e limitações da utilização do questionário de frequência, né? Vantagens. Ele é rápido, prático e objetivo na aplicação, baixo custo, estima a ingestão alimentar habitual, pode descrever padrões de ingestão alimentar e classificar indivíduos em categorias de consumo, e gera resultados padronizados. Ele não altera o padrão de consumo habitual. Então,
acaba também, né, sendo uma ferramenta para você ver como é a construção do hábito daquela pessoa. Não necessariamente teria que ser aquele como é que eu digo? Aquele do recordatório de habitual, né? Porém, aquele é o que a gente usa pelo fato da gente ver as quantidades, porque a gente quer calcular um cardápio baseado no que ele come, nas calorias que ele precisa e as calorias que ele já consome, certo? Tem alguém mandando mensagem aqui. Ah, é tu, é Paulo Anderson, é tu, né, que tá aí. É, substitui a medição da ingestão alimentar de um ou vários dias pela informação global da ingestão de um intervalo de tempo. Pode ser utilizado para estudar a associação de determinado alimento ou grupo de alimentos ou nutriente a alguma doença. Por exemplo, se seu público é diabético, eu só trabalho com diabético, um exemplo. Então, eu posso fazer um questionário de frequência alimentar somente com aqueles alimentos que eu sei que podem interferir na glicemia daquele paciente. Então, você padroniza aquele questionário para aquela determinada doença, certo? Outra vantagem, ele pode ser preenchido pelo próprio paciente, porque são perguntas bem objetivas, né? Fácil dele entender e marcar. E minimiza a variação intrapessoal. Então, cada um vai responder da forma que acha que é o consumo, né? E não vai ter tanta discrepância de informações. Quais são as limitações? Grande esforço na construção. Eu não vejo tanto esforço assim. Não fornece informações específicas sobre o consumo quantitativo, como eu falei, né? A gente não sabe a, a, as quantidades, então a gente não consegue ver quanto esse paciente está consumindo de calorias. Os alimentos listados podem não representar os alimentos habitualmente consumidos pelo paciente, além de utilizar medidas padronizadas, podendo ocorrer superestimação. A memória da dieta no passado pode estar influenciada pela dieta atual. O tempo e os inconvenientes para o paciente aumentam de acordo com o número de itens. Então, quanto mais enxuto for esse questionário, melhor, né? Porque se for uma coisa muito extensa, não vai dar certo. Eles ficam logo impacientes, vão responder de qualquer forma, ou acabam nem respondendo. Aí, outro ponto negativo é difícil aplicação para analfabetos, idosos e crianças. Nesse caso, né, teria que você ou um ajudante fazer essas perguntas para o paciente. Aqui é um diário alimentar, que você pode avaliar a ingestão alimentar em um período de 3 dias. E aí a gente sugere que o quê? Que alterne os períodos, né? Por exemplo, se são 3 dias, 2 dias na semana, segunda e quinta, um exemplo, e um dia do final de semana, um sábado ou domingo, certo? Então, teria os horários e a pessoa ia anotando o horário que fez aquela refeição, o que foi que comeu. Hoje em dia, vê-se muito nos programas de aplicativo uma ferramenta mais moderna para essa ideia aqui, que seria o quê? Registro de fotos. Os pacientes eles vão tirando foto da refeição e posta lá no aplicativo. E aí o profissional consegue ver o que que o paciente está comendo. É bem interessante. História alimentar, né? Que é avaliar o consumo alimentar habitual, que é o que eu costumo trabalhar, e eu acredito que muitos.
muitos profissionais também, né? Informações sobre o hábito passado e presente. A gente vai avaliar número de refeições, o apetite, as preferências, uso de suplemento. Tem essa parte do recordatório de 24 horas, mas eu gosto de usar ele mais global. E outras informações adicionais que vocês podem estar colocando. E isso vai variar muito de local para local, da realidade de cada público. Na prática clínica, é, é muito utilizado. E aqui é um modelinho de recordatório alimentar habitual, no caso, a parte, o verso, né, da ficha. Aqui você colocaria os alimentos que a pessoa vai falando, o local que ela come, o horário. Anotar aqui embaixo as preferências alimentares, as aversões, tabus, se tiver, né? E se no final de semana tem modificação, se come mais, come menos, se sai para tomar uma cervejinha, se toma refrigerante, come pizza, como é no final de semana. As vantagens e desvantagens do método da história alimentar, né? É, vantagens, ele pode ser usado em pessoas analfabetas, porém é você que vai anotar, né? Tudo vai ser anotado por você. Pode dar uma descrição mais completa e detalhada da ingestão alimentar habitual e passada, com relação aos aspectos qualitativos e quantitativos. Por isso que ele é tão utilizado, né? Porque ele é bem mais completo. E a gente precisa de que essa consulta ela seja bem completa para a gente entender o paciente como um todo. Considera modificações sazonais, época de safra de frutas, de verduras, e isso não sofre influência destas variações. E minimiza as variações que ocorrem no dia a dia. Com relação às limitações, né? Requer treinamento apropriado do profissional, por isso que é muito importante a gente estar sempre é, exercitando essa prática. Uma sugestão que eu dou, além da prática que a gente vai ter em sala, né? Com certeza, quando vocês forem para campo também, vocês vão fazer um treinamento, mas seria interessante vocês fazerem em casa também. Pegar como é que diz? Um integrante da família e você pegaria uma ficha de atendimento e iria fazer de conta que estava atendendo aquele familiar. Para você já ir pegando o ritmo, pegando o jeito. Será que você está falando alguma coisa que está induzindo a resposta do paciente? Então, treinar em casa é uma boa estratégia. Outra limitação, né? Depender da capacidade de memória do paciente, né? Então, o paciente vai ter que puxar assim na memória o que ele costuma comer, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, certo? Então, isso aí pode ser uma limitação. É, acaba que dependendo do desenrolar da consulta, fica um pouquinho mais extenso, né? E se for um paciente que conversa demais, idoso gosta muito de conversar, às vezes foge até do que a gente está falando, do que a gente está perguntando. Quando a gente percebe que o paciente está fugindo, assim, né? Não é porque fugindo que eu falo, automaticamente ele vai respondendo outras coisas, contando histórias. Aí, quando a gente percebe que o negócio está ficando se distanciando muito, a gente tenta resgatar, voltar para aquela pergunta, né, e dar continuidade ao atendimento. E aí, como todos os outros, não existe um modelo padrão para realizar a história dietética. Cada um faz o modelinho que achar mais adequado para a sua rotina.
É importante observar o quê? Considerações na escolha do método de avaliação do consumo em algumas situações especiais. Por exemplo, gestantes, né? A ingestão alimentar muda durante a gravidez, devendo a avaliação ser periódica. Por quê? Porque no começo da gravidez, possa ser que ela esteja no auge dos enjoos, não está conseguindo comer nada. Ou então, se você atendeu ela no começo, mas e agora você já está no segundo trimestre, ela já está comendo melhor, então já mudou ali o padrão alimentar dessa gestante, né? Então, é importante se atentar a a esses detalhes no público gestante, né? Já para lactantes, né, que são as mulheres que amamentam, a ingestão alimentar muda também com a intensidade da amamentação. Então, a mulher que ela amamenta, ela tem mais fome, ela tem mais sede. Então, a gente precisa também relembrar as peculiaridades, né, de cada público que você for atender. Idosos, tem a limitação ao recordar os alimentos que comeu, né? Porque eles cada vez mais vão ficando esquecidos, né? Tem dificuldade com a escrita, com a audição, visão. Às vezes eles não entendem o que a gente está perguntando. Então é importante a gente fazer com que esse questionário, essa entrevista, ela seja bem direta, sem muito arrudeio, de linguagem simples, clara, para ele poder entender bem direitinho. Indivíduos enfermos, né? A alimentação é diferente do hábito normal. Aqui a gente pode também falar para os pacientes do GEON que, se tiverem, com certeza, né? Muitos vão estar em processos de quimioterapia, de rádio, e aí vem os efeitos colaterais desses tratamentos. A própria doença em si também já debilita muito, né, esse paciente. Então, o hábito alimentar dele não vai ser o que ele está comendo, assim, não é o padrão que ele tinha antes, né? Então, eles podem também apresentar vômitos, diarreia ou inapetência. Então, tudo isso pode comprometer a avaliação daquele paciente. Quando o paciente é analfabeto, né? É importante que a gente pergunte para ele se tem alguém em casa que saiba ler, se a gente passar um cardápio é, digitado, será que vai ter alguém que vai ajudar a ler, a entender? Às vezes o paciente até tem, mas só chega à noite, porque a filha está trabalhando. Então, de repente, a gente pode sugerir uma forma de entregar um cardápio que existe até, se vocês depois podem me cobrar, um manualzinho que tem para atendimento nutricional, um guia, né? É um guia para a gente fazer plano alimentar para pacientes analfabetos, que é através de quê? De figuras, imagens. Tem a figurinha do relógio, tem a figurinha das colheres de arroz, colheres de feijão. Então, são 3 colheres de feijão. Você coloca 3 colherinhas, ele vai saber que ali ele vai ter que colocar 3 colheres. Então, para tudo tem um jeito, né? O analfabeto ele não vai ficar desassistido com relação a isso. Obesidade, magreza, né? Pode acontecer do paciente ele omitir alguma informação por vergonha, por medo de julgamentos. Então, é importante que a gente tenha cautela, tenha cuidado na hora de perguntar, até na hora de fazer medidas, né? Vai ter medida que não vai nem ser possível, porque a fita métrica ela não alcança. É sempre importante a gente perguntar na hora de avaliar. A gente pode fazer umas medidas aqui em você? Se for um rapaz, como é que eu posso dizer? Consultando uma mulher. Às vezes a mulher se sente envergonhada
quando é o estudante que vai avaliar, né? E aí a gente pode pedir para uma colega fazer, enfim, vai depender muito da situação. E aí, esse tipo de pessoas obesas, por exemplo, elas podem muito subestimar o que eles estão consumindo. E aí vai fugir muito da realidade, né, do que eles costumam fazer. E aí a gente tem que ter sempre o jogo aberto com eles e tentar deixar a consulta mais, como é que eu posso dizer, mais leve possível para ele se sentir bem e poder falar tudo que tem que ser falado, né? Atletas, né? Alimentação de acordo com a fase de treinamento, atenção à gestão de suplementos, líquidos isotônicos. Lá no NISA tem essa parte de, de atendimento para os meninos que jogam lá, que lá é uma escola de futebol, mas ela tem a parte voluntária de atendimento à população, como se fosse um posto de saúde. Então, vai ter das doenças ao atleta, né? Então, a gente, vocês vão pegar, quem for para lá vai pegar um pouquinho de cada coisa. E aí a gente vê se precisa de suplementação, se não precisa, enfim. Com relação, tudo bem até aí, gente? Sim. Tô indo rápido, tá dando para compreender. Paulo Anderson, tu não teve sorte no sorteio, não foi? Pois não é, professor. Tive tanta azar que ainda fui o último a ser sorteado. Foi o último. Foi o último ainda. Meu Deus do céu. E tu mora para que lado? Eu moro aqui no Curió. Mas aí eu queria no Olha, Niso também em devido à cima do questão Niso. do trabalho, pela parte da Ah, manhã. tá. É bem pertinho, né? Também. Vamos ver se vai ter algum santo aí que queira trocar. É, algum cristão aí. Hum. É, eu vi que tinha uma menina querendo trocar, mas era só de turno, né? Acho que não queria trocar de local, não. Ela tava querendo se trocar só de o dia, parece. O dia, né? É. É. Então vamos lá. Método direto, né? A gente aborda o exame clínico, que envolve queixas, queixas intestinais, queixas como um todo, a parte de exame físico, que a gente chama de sinais, né? E a parte que acaba envolvendo também a parte nutricional, que quando a gente fala de nutrição, a nutrição ela reflete não somente em peso, né, mas em tudo, em cabelo, unha, em pele. Então, é uma coisa bem completa. Além também do método direto, temos o exame antropométrico. O que é que a gente vê no exame clínico nutricional, né? Que é o contato inicial com o paciente. Sinais e sintomas. Vocês sabem a diferença de sinais e sintomas? Não, eu não sei. Não? Alguém sabe? Vamos pensar assim, quando eu chegar aí no médico, eu tô com muitos sintomas. Vamos supor, tô gripada. Quais são os sintomas que às vezes acontecem numa gripe? Quem diz aí para mim? Febre, tosse. Isso é o que você está sentindo, né? Então, sintoma é o que a gente está sentindo.
Se eu for para uma consulta de nutricionista, se ela disser, se a paciente disser, eu sinto muita azia, sinto muita gastura, não sei o quê. Ali é um sintoma. Diferente de sinais. Sinais são o que a gente está vendo. Por exemplo, a pele está amarelada, é um sinal.